Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nesse vídeo eu vou mostrar a diferença, eu vou explicar cada uma das funções média e med. São duas funções que são, pelo menos tem um nome parecido, e muita gente tem dúvida de como funciona cada uma delas, principalmente a med, Então vamos lá, vamos ver como que funciona. Aqui eu tenho uma planilha simples, para você poder entender, para o entendimento ficar mais fácil das duas funções. Então eu tenho aqui como se fosse um boletim, um boletim escolar com alguns alunos e as notas de primeiro a quarto bimestre. Então tem as notas aqui, por exemplo, do primeiro, Carlos Alves, no primeiro bimestre tirou 5, depois no segundo 6, 3 e 8. Então qual que é a média dele? Bom, então eu vou começar com essa função média. Essa função média, ela vai calcular a média aritmética. Ou seja, se você tem 4 valores e a média aritmética, como que é calculada? Ela deve ser somado todos os 4 valores e dividido pela quantidade de valores, ou seja, dividido por 4. Tá? Então a soma dá 22 e a média, se eu for dividir por 4, eu vou ter 5,5. Se você observar aqui embaixo, você tem aqui na barra de status do Excel, ele já mostra a média, contagem, mostra a média, a contagem e a soma. Tá? Então eu já tenho aqui os valores, só que eu preciso na planilha, mas aqui eu já consigo ver qual que é a resposta. Se é a média, por exemplo, então eu já sei que é 5,5. Então como que eu faço? Eu vou adicionar a fórmula. Então igual média, tá vendo? Ó? Eu pressionando o Tab, eu completo, E aí, agora eu só vou passando os argumentos. Como que eu faço? Eu devo passar os 4 argumentos, da célula C4 até a célula F4. Então eu posso vir aqui e selecionar. Ó. Eu vou fazer diferente, ó. Eu vou cancelar um pouquinho e vou alinhar à esquerda, tá? Só para não ficar por cima aqui. Então vamos lá, igual média, certo? E aqui eu seleciono os 4 valores. Então eu selecionei os 4 valores, tá certo? E agora eu fecho o parênteses, ou seja, eu já passei o intervalo a ser calculado a média para a função média. Então eu pressiono Enter, confirmando, e ele vai me mostrar lá 5,5, tá? Então eu venho aqui, clico 2 vezes e ele completa todas as demais linhas, tá certo? A média de todos os outros. Agora eu só vou centralizar aqui. Pronto, tá certo? Então, assim que funciona a função média. Agora, a função med, MED, essa não tem acento. Então, essa med, ela vai calcular a mediana. Tá? O mediano, o que seria uma mediana? Seria o valor do meio de um determinado número de valores. Então, aqui eu coloquei um exemplo, tá? De 5 números, tá bom? 5 números. Aí se eu te perguntar, qual que é o número do meio aqui? Ah, o número do meio é esse, tá? Mas só que não é bem assim. O que ele faz? Ela vai colocar em ordem crescente os valores, tá bom? Em ordem crescente. Se fosse decrescente também daria na mesma, Porque o do meio sempre vai ser o mesmo, tá? E aqui eu vou colocar, Eu não preciso fazer isso, eu não preciso colocar em ordem crescente. A própria função média já faz isso. Mas para exemplificar, então vamos lá. Aqui eu coloco o 1, tá certo? Ó, o primeiro número, deixa eu centralizar também para ficar igual à linha de cima. Então tá, 1, coloquei aqui ó, em ordem crescente. Então todos esses números eu vou colocar na linha de baixo em ordem crescente, tá? Lembrando, eu não preciso fazer isso, só para exemplificar a funcionalidade da função média. Então eu coloco aqui o próximo, qual que é o próximo? Depois do 1 vem o 3, ó, Então 3, o próximo qual que é? 4, o próximo é o 5, certo? E o último, o 7, tá bom? Então, essa é a ordem. Agora, se eu te perguntar, qual que é o número do meio nessa linha aqui, ó, Agora, com eles ordenados em ordem crescente, é o 4, tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui embaixo a forma. Pode ser em qualquer lugar, Mas eu vou fazer aqui. Igual med. Se você observar aqui, ó, ele já mostra
para que serve a função média? Lá, ó, retorna a mediana ou o número central de um determinado conjunto de números. Então, pressiono Tab e aí eu vou passar esses valores, ó, tá? Esses valores aqui de cima, o de baixo só foi como exemplo. Então, fecho parênteses e eu pressiono Enter. Olha lá, ele mostrou o número do meio, tá? O número do meio, lembrando que é o número do meio após a ordenação em ordem crescente ou até decrescente também funciona, tá bom? Agora, se eu pegar um outro intervalo, por exemplo, então eu não quero todos esses 5 números, eu quero somente 4. Então o que eu faço? Eu vou excluir, eu vou apagar esse daqui de baixo, que foi o exemplo, e eu não quero um desses, por exemplo, eu não quero mais um. Então se eu for calcular a mediana de 4 números, ou seja, é uma quantidade de números par, né? Ou seja, então eu não tenho o número do meio, eu não tenho um único número do meio. Quando eu tinha o número 1 aqui, eu tinha 5 valores, então o número do meio era um único valor. Agora, se eu tenho 4 valores, o número do meio não é mais 1, e sim 2. Então eu tenho 2 números do meio. Vamos colocar em ordem aqui também, só para exemplificar de novo agora com 4 números. Então eu coloco aqui, o menor aqui é 3, por exemplo, o próximo é o 4, o próximo é o 5, e o próximo é o 7. Então, tem aqui todos os números da linha de cima, só que ordenado para que a gente possa entender de forma mais clara. Então, quais são os números do meio? Agora, é mais de um, então são esses 2 números do meio. Então, como que é feito o cálculo da mediana? São utilizados aqui esses 2 números do intervalo, tá? Naquela ordem, ou seja, qualquer ordem que tiver, ele ordena internamente, e depois pega os 2 do meio, tá? Por ser uma quantidade total par, e faz a média aritmética, tá bom? Tudo internamente. Então vamos lá, vamos ver quanto que dá. Se você olhar aqui, se eu selecionar só esses 2, já aparece aqui na barra de status, 4,5. Então essa vai ser a resposta, ou tem que ser a resposta, Então vou calcular aqui de novo, igual, med, tá bom? E vou passar esses 4 valores. Então, são 2 números do meio agora, e não mais 1, pela quantidade total ser par, 4 valores. Então, fecho parênteses, Enter. Tá? Olha só que interessante. O que ele fez? Ele ordenou esses 4 números, pegou os 2 do meio, igual a linha de baixo, 4 mais 5, 9, tá? Dividido por 2, por ser 2 números, que é a média aritmética, dá 4,5. Tá bom? Então, é assim que funciona a mediana aqui no Microsoft Excel. Então, essa é a diferença entre a função média e med. Tá ok? Peço para você curtir nosso canal, tá? É muito importante aí para incentivar nosso trabalho, tá bom? Dá uma moral para a gente. E se inscreva também no canal, se caso você não tiver inscrito ainda, tá? Então, um forte abraço e até a próxima.